O presidente Jair Bolsonaro está aí há 6 dias internado após uma extensa cirurgia que ele realizou no domingo. E a gente tem mais um vídeo do ex-presidente caminhando pelo hospital, fazendo fisioterapia, só que sem abandonar o seu tom político. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro fez uma dura crítica ao presidente brasileiro. Vou ler aqui, Léo, um pedaço, foi uma legenda ali, foi bem grande, enquanto a gente acompanha esse vídeo. Ele falou que nos últimos dias o Brasil assistiu um episódio que mancha a imagem do país, que envergonha o povo brasileiro e fere a dignidade nacional. Segundo ele, que mesmo na UTI, onde que tudo chega com um atraso, as notícias não deixam de chegar, e o que se ouve dia após dia é o mesmo. Um país sendo entregue pouco a pouco à inversão de valores e autoritarismo. Segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passam a ser recebidos como perseguidos políticos, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honraria por um governo que distorce o Instituto do Asilo para solidarizar com quem rouba do próprio povo. Que eu vou fazer um parênteses, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está mencionando aqui o asilo político que o governo Lula ofereceu para a ex-primeira-dama ali do Peru, que foi condenada ali em primeira instância a um esquema ali de corrupção e lavagem de dinheiro. Esse foi um caso, né, Larissa, que gerou bastante repercussão. Primeiro porque foi uma condenação em primeira instância. Primeiro, quando a gente fala em asilo, a gente fala em asilo por perseguição política, não porque uma pessoa foi realmente condenada. Ela foi condenada por lavagem de dinheiro. Não teve ali uma perseguição política, mas se fala ali também que foi um asilo humanitário, porque ela estaria ali com problemas de saúde, teria um filho pequeno. Mas realmente, quando o governo Lula faz esse tipo de coisa, abre margem para todas essas críticas ali dos opositores, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque quando a gente fala de asilo, a gente fala perseguidos políticos, não pessoas condenadas. Ela foi condenada ali no país dela e nem esgotou também todas as possibilidades de recurso. Ela foi condenada na primeira instância. Será que precisava mesmo realmente esse asilo agora? Porque muito ali se falou de... Isso descredibiliza ali até a justiça brasileira. Como que agora entra a questão da anistia? Você resolveu você oferecer um asilo político ali para uma aliada ali, antes mesmo dela esgotar todas as possibilidades de recurso. É o mesmo que a gente vê. E as críticas que têm sido feitas quando se discute o projeto da anistia. Você vai anistiar pessoas que o julgamento sequer se esgotou, sequer aconteceu? Não, exatamente, Letícia. E aí é tão significativo isso que a gente viu. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que não é de dar entrevista, que não é muito assim, né? A gente normalmente vê alguns ministros que são mais maleáveis no sentido de falar mais com a imprensa. Mauro Vieira não é tão assim. E a gente viu ele hoje falando ali com algumas TVs, dentre elas a TV Globo, ali ao vivo, para justificar a concessão de asilo a Nadine. E aí você dizia a respeito das questões de razões humanitárias, né, e que ele cita como motivo para a concessão do asilo razões humanitárias, e aí ele fala o seguinte nessa entrevista, né, ele fala que abrindo aspas aqui, ela foi recentemente operada por uma questão grave de coluna vertebral, está em recuperação, precisa continuar em tratamento e estava acompanhada de um filho menor. O marido condenado está detido e, portanto, o filho menor também estaria abandonado ou desprotegido. Foi com base em critérios humanitários. Isso a fala do ministro para justificar. Ok, ninguém aqui está questionando essa complicação de saúde, ninguém está questionando o fato de, né, ter um filho menor e o marido, né, o ex-presidente também ter sido, já estar preso, inclusive, mas não acho que essa justificativa seja tão forte a ponto de anular todos esses pontos levantados por você, Letícia. E aí abre brecha para essa chuva de críticas que a gente tem visto da oposição e que são tão fortes, e aí citando o próprio post do ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI, onde as coisas chegam de forma mais lenta, até porque ele não está recebendo visitas, né, não está podendo receber visitas, até lá chegou aí o post criticando exatamente essa concessão de
asilo. Ou seja, né, o que pode acontecer nas próximas semanas e o que o governo do Peru pode fazer em relação a isso, a justiça do Peru pode fazer em relação a isso, já que ela já está aqui, já está com filho, enfim. É uma situação extremamente complexa, né, Letícia e Léo? E uma questão ali que tem sido muito criticado, Léo, desculpa, mas é porque ela vem num avião da FAB também, ou seja, gastos brasileiros ali para um asilo que é totalmente questionado. E depois, jornais peruanos aqui, eu estou até lendo matérias do nosso próprio portal Tempo, convido você também a acessar, que jornais peruanos estão condenando esse asilo e o presidente do Congresso do Peru, ele iria vir ao Brasil e depois desse asilo, ele cancelou essa visita ao país. A comitiva liderada, né, pelo presidente do Congresso do Peru ia visitar São Paulo na próxima semana, mas por conta desse ruído ali, esse episódio decidiu ali cancelar a visita depois que o governo brasileiro concedeu o asilo diplomático à ex-primeira-dama, ou seja, acaba virando ali um problema também ali de Estado, né, de governo também. O que eu quero acrescentar e pontuar, que acho que é importante a gente lembrar aqui nessa conversa, é do fator Lava Jato, porque toda essa condenação que aconteceu lá no Peru contra os ex-presidentes foi uma apuração da Operação Lava Jato realizada aqui no Brasil pela equipe da Lava Jato lá de Curitiba, o Ministério Público e também o juiz federal Sérgio Moro. Ou seja, a gente tem os depoimentos dos delatores da Odebrecht ainda fazendo um grande efeito lá no Peru, que levaria para a prisão pelo menos 4 ex-presidentes do Peru, porque todos eles foram deletados nessa delação premiada da Odebrecht na Operação Lava Jato. 3 estão presos, só um não foi preso porque ele se suicidou logo após a condenação, porque ele sabia também que seria preso. Agora a gente tem essa fuga da ex-primeira-dama para o Brasil, né, recebendo esse asilo com toda essa circunstância de Estado, como bem pontuou a Letícia. E aqui no Brasil a gente teve o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal anulando todas essas delações, todas essas confissões na Operação Lava Jato, quase que absolvendo, né, cancelando qualquer tipo de condenação de pessoas suspeitas que confessaram os crimes, devolveram dinheiro para a União. Ou seja, a gente tem uma situação assim muito diferente do que acontece no Peru e do que acontece aqui no Brasil. Por isso que se levanta tanta suspeita quanto ao nosso Supremo Tribunal Federal, né, Larissa? Eu acho que municia, né, Léo, a oposição. E se a gente pega o post de Jair Bolsonaro, esse post grande, né, que a Letícia começou lendo pra gente, enfim, lá no fim, ele fala o seguinte, né, abre aspas, isso traz insegurança jurídica e instabilidade, mina a credibilidade do judiciário e traz custos cada vez mais altos para o nosso país. O mundo está se dando conta disso e está cada vez mais assustado com o que está descobrindo. Ou seja, né, dá essa munição para a oposição que já vem criticando, já vem desgastando, principalmente a imagem do Supremo Tribunal Federal, e é como se isso permitisse ali um grande, né, dar aquele laço final, quando você termina ali de embrulhar o presente, você vai lá e dá o laço final, né? E, claro, isso sendo explorado nesse momento pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, nas redes sociais, e todo esse post com uma imagem dele só do rosto, né, deitado ali na cama do hospital, na maca do hospital, com aquela sonda que ele está no nariz, ou seja, todo um cenário, todo um contexto que só contribui para que a crítica da oposição em relação ao judiciário, em relação ao STF, cresça ainda mais, né? Eu estou só imaginando que Bolsonaro está esperando passar esse período da Páscoa para que ele também faça posts em relação à anistia, possivelmente, talvez até ao Glauber Braga, não sabemos de fato, mas esse post de hoje, do tamanho que veio, com críticas duras ao governo brasileiro, só mostra que, como ele bem disse logo depois da cirurgia, né, ele está pronto. E não é o fato de ele estar na UTI sem previsão de alta que ele não vai deixar de opinar sobre a situação brasileira.